Bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast de True Crime, por que não? Bem-vindos de volta, nem tô acreditando que esse já é o terceiro episódio de Cravo e Crimes. Não achei que eu ia passar do segundo, mas enfim, estamos aqui firme e forte, mais ou menos. Essa semana eu tive uma pequena trava para escrever o roteiro de hoje. Não achei que ia conseguir, na verdade comecei um caso que provavelmente eu vou trazer semana que vem, que foi indicado pela minha amiga Ana. Na verdade, eu trouxe um caso completamente diferente hoje. Vocês vão entender o porquê que eu trouxe esse caso hoje. Então, esse caso hoje eu escrevi com bastante esforço, bastante carinho e espero que vocês gostem. Avisos antes de começar o episódio de hoje. Iremos abordar estupro. Eu vou avisar quando eu falar com mais detalhes. Mas aqui fica já o aviso para você. Se você não se sentir confortável, por favor, não ouça esse episódio. Sua saúde mental é mais importante do que tudo. O episódio de hoje é sobre Kristen Smart. Kristen Denise Smart nasceu dia 20 de fevereiro de 1977, fazendo dela uma aquariana, que nasceu na Alemanha, onde seus pais, Denise e Stan, eram professores americanos que estavam ensinando crianças em uma base militar. Ela tem um irmão e uma irmã mais nova, e os pais de Kristen, no site sobre ela, descrevem que ela era uma menina muito aventureira e que ela chegou ao mundo com muita luz, que ela sempre acreditou nos seus sonhos e que seu sorriso iluminava qualquer lugar que ela estava. Pelo que a família dela descreve, Kristen era uma pessoa muito inteligente e estava sempre indo atrás de estudar. Ela fez o ensino médio em Londres, com amigos da família. Em um verão, ela decidiu que simplesmente ela queria ser fluente em espanhol, então ela foi estudar na Espanha e na Venezuela. Kristen viajou muito pelo mundo e ela amava culturas e aprender. Ela era apaixonada por desenhar, especialmente estruturas, e ela amava esportes como basquete e futebol. Ela conseguiu entrar em uma faculdade politécnica na Califórnia para fazer arquitetura, que era o sonho dela, ser arquiteta, poder desenhar e viajar pelo mundo. Na faculdade, em 1996, ela decidiu que ela queria seguir seu caminho e manter uma certa distância dos pais e da família. Os pais dela falam que eles entenderam que ela estava passando por uma fase e que ela queria se descobrir sozinha, e era a oportunidade perfeita já que ela ia morar no campus da faculdade. Kristen era uma garota alta, loira, e não tinha como não perceber o quão linda Kristen era. Ela estava na fase de querer mudar e descobrir o que ela gostava em si mesma, arriscar e aproveitar o máximo da vida. Às vezes foi reportado que quando ela saía, ela gostava de usar apelidos diferentes, como por exemplo Roxy, mas as coisas não estavam sendo como ela imaginava. Ela chegou a chorar para a mãe no telefone, falando que ela queria sair da faculdade. Quem nunca? Mas depois de passar o primeiro ano, ela decidiu continuar o curso e até chegou a dizer que na verdade ela não tinha dito que ela nunca queria voltar para a faculdade. Em maio de 1996, Kristen fez uma ligação aos pais animada porque ela tinha tirado uma boa nota em uma prova que a faculdade tinha perdido em pilha de prova. Só que os pais não estavam em casa para atender, e essa seria a última vez que eles tiveram alguma notícia de Kristen. Ela iria sair naquela noite com os amigos, porque era feriado, o Memorial Day, um feriado que homenageia soldados que morreram em batalha, que acontece toda a última segunda-feira de maio. Então, os alunos estavam animados para tirar a cabeça um pouco das provas e se divertir. Claro que com Kristen não foi diferente. Ela não levou nenhum documento consigo, e nem ao menos algum cartão de crédito na hora que ela saiu. Ela e sua amiga do quarto do lado, Margarida, resolveram pedir uma carona para uma pessoa aleatória para procurarem alguma festa fora do campus para elas poderem se divertir. Só que muitos alunos estavam indo para casa para passar o feriado com a família, e não tinham muitas festas. E nas palavras de Kristen, nenhuma festa legal o suficiente para ficar. E de acordo com a amiga Margarida, Kristen estava determinada para achar um lugar para se divertir. Elas tinham que sair e achar um lugar bom para uma festa boa. Mas a amiga, desde que Kristen tinha chamado ela para sair no dormitório, ela disse que ela não estava com vontade de sair nem um pouco, e ela foi somente porque ela não conseguiu dizer não para Kristen. A partir desse momento, irei reportar o que a amiga falou no podcast Your Own Backyard, que vai ser mais importante mais para frente no caso. Só para a gente entrar no contexto, esse podcast, Your Own Backyard, é sobre o caso de Kristen, e eles têm uma cobertura completa do caso, de tudo o que aconteceu, com entrevistas de parentes, amigos, familiares de Kristen, e com um tom investigativo. Ele lembra muito o podcast que estourou aqui no Brasil, Projeto Humanos, sobre o caso do menino Evandro.
Elas saíram no carro porque Kristen disse para a pessoa que tinha dado a carona para elas que elas iriam andando ao bairro e ir procurando alguma casa de fraternidade que tinha alguma festa para ver se elas se encontravam em algum lugar para se divertir. Mas Margarida não queria mais continuar procurando por festas. Ela tinha que estudar para provas e tinha ido só porque Kristen tinha sido bastante insistente. Em certo ponto, enquanto elas caminhavam de bairro a bairro, a amiga cansou de procurar por festas e insistiu para Kristen para elas irem embora, porque muitos alunos não estavam na cidade. Então, essa foi a última vez que Margarida viu a amiga. Ela deu as chaves do dormitório para Kristen, porque ela tinha perdido a dela, e foi embora andando para o outro lado. Ela disse para o podcast que a última lembrança que ela tem da amiga é ver a sombra dela na distância. Mesmo com a amiga indo embora, Kristen não ia desistir e desanimar de encontrar uma festa. Ela estava determinada, custe o que custar, achar algum lugar para poder se divertir. Pouco depois das 10 horas da noite, ela finalmente achou uma festa decente para poder se divertir. Era uma festa de aniversário em uma das fraternidades. E a partir daqui é onde há uma certa lacuna de que realmente Kristen estaria fazendo nessa festa. Muitas pessoas só falaram com a polícia, outras não quiseram dar nenhum tipo de entrevista, mas há relatos de algumas pessoas que afirmam que quando ela chegou na festa, ela chamou a atenção de todo mundo, já que ela era loira, alta, e todos chamaram ela de a garota do short de vinil, porque ela estava com um short de vinil e um tênis Puma vermelho. Isso chamou muita atenção. E que ela estava aparentemente bêbada. Não tem mais muitos relatos sobre o que aconteceu ou o que ela fez nessa festa. Então, aproximadamente às 2 horas da manhã, Kristen foi encontrada desmaiada no gramado de um vizinho por 2 estudantes que tinham acabado de sair da festa. Eles ajudaram ela a se levantar e decidiram acompanhá-la até o dormitório próximo por questão de segurança. Outro aluno da festa, Paul Flores, se juntou ao grupo e se ofereceu para ajudar a levar a garota para voltar para o dormitório. Lembre-se muito bem de Paul. Um dos colegas, Tim Davis, foi separadamente em direção ao seu dormitório do grupo primeiro, já que ele morava fora do campus e tinha ido de carro até a festa. A outra colega, Cheryl Anderson, ficou andando com eles por mais um tempo e depois foi a segunda a deixar o grupo, pedindo para Paul tomar cuidado com Kristen. Ele disse que ele morava mais perto do dormitório de Kristen e para ela não ficar preocupada, ele garantiu que ele ia levar ela em segurança. Flores afirma à polícia mais tarde que ele caminhou até uma parte do caminho com ela e em seguida eles se separaram e ela voltou para o dormitório dela sozinha. E foi nesse momento que Kristen foi vista pela última vez. Após Paul dizer que deixou ela caminhando até seu dormitório poucos prédios acima do seu, mesmo sabendo que ela estava bêbada demais para ir sozinha. As colegas de quarto de Kristen chegam no domingo e veem as coisas dela jogadas na cama, uma coisa que era incomum de se ver, porque Kristen era uma pessoa muito organizada com as suas coisas. E foram perguntar para Margarida, a amiga do dormitório do lado, se ela tinha visto Kristen. E ela tinha falado que ela tinha ido procurar festas com ela na sexta-feira à noite. Mas ela tinha separado dela e Kristen foi sozinha procurar alguma festa. Só que ninguém sabia onde ela estava. Então, as meninas entraram em desespero e ligaram para a polícia da faculdade para reportar que a amiga não tinha voltado da festa desde sexta-feira à noite. Porém, uma das várias coisas absurdas desse caso é que a polícia do campus não achou que era algo tão sério assim, que talvez Kristen teria fugido com algum colega, ou que talvez ela tinha ido para o Havaí, já que no último verão ela tinha trabalhado lá como salva-vidas. Só que lembrando que Kristen saiu sem nada. Ela não levou documentos, ela não levou cartão de crédito, ela não levou dinheiro, então não teria como ela fazer isso sem ao menos ter voltado ao dormitório para pegar alguma coisa para ela poder, de fato, fugir. Mas mesmo assim, a polícia da universidade não fez nada. Então a polícia do campus demora uma semana, para reportar Kristen como desaparecida para a polícia local da Califórnia. Um erro grotesco, porque nós que gostamos de true crime sabemos que as primeiras horas desde o desaparecimento de uma pessoa é extremamente importante para aumentar as chances de encontrar a vítima com vida. O fato da faculdade demorar uma semana inteira somente para
Na outra sexta-feira, reportar a menina como desaparecida mostra o quão imprudente a conduta do campus foi em relação a uma aluna, que eles têm o dever de prezar pelo bem-estar desse aluno e prezar pela segurança dos alunos. E mesmo com a família de Kristen ligando para a polícia, eles só levaram o caso a sério uma semana depois da última vez que a Kristen foi vista, já que nem a polícia do campus quis ajudar. A família de Kristen, assim que eles souberam que ela não tinha voltado dessa festa, e que com certeza ela não estava voltando para casa, ou que ela estava em casa, eles foram até a cidade onde a filha estudava e, junto com diversos voluntários, eles fizeram uma busca por ela, mas não obtiveram sucesso, infelizmente. E só depois disso que a polícia local entra em ação na investigação do desaparecimento de Kristen Smart. A polícia chamou Paul Flores para ser interrogado, pois ele era a última pessoa a estar com ela antes dela desaparecer. E uma coisa importante que iremos abordar mais pra frente é que nesse interrogatório, Paul aparece com um olho roxo inchado, que aparenta ser novo. Paul tem diversas histórias de como ele conseguiu esse olho roxo, mas a história principal que ele conta para a polícia é que ele estava limpando o carro porque ele queria vender o carro dele e ele bateu o olho no volante sem querer. Então tá, né, Paul? Se você acredita, quem sou eu? O que é claro que a polícia não acreditou e achou muito suspeito, porque tirando essa versão, ele já tinha dito duas completamente diferentes. Uma que ele tinha batido o olho numa bola de basquete e o amigo acabou desmentindo, falando que quando ele viu ele já estava com o olho roxo antes dele jogar em basquete. Então, assim, qualquer pessoa que ele falava de alguma versão, a polícia perguntava e eles desmentiam. A razão na qual ele diz ter mentido é porque ele não queria sair como desastrado para a polícia e para seus amigos, o que seria normal se fosse no dia a dia. Mas mentir para a polícia sobre um olho roxo quando uma colega sua sumiu e você foi a última pessoa que estava com ela é bem suspeito. No seu primeiro interrogatório, Paul afirma que Kristen estava agindo de forma sedutora, indo atrás de garotos, e falava que o nome dela era Roxy, e que primeiro ele falou que ele não sabia quem era Kristen, e quando eles mostraram a foto e falaram que o nome da garota na verdade era Kristen Smart e não Roxy, como ela tinha dito. Ele diz que logo após eles se despedirem, ele foi para um lado e ela foi para o outro, e essa foi a última vez que ele viu ela. E os policiais não acreditaram nisso, porque eles sabiam quem Paul Flores era. Diversas garotas da festa testemunharam, dizendo que ele era bem agressivo em querer que as meninas dessem um beijo nele, e mesmo dizendo que elas tinham namorado, ele continuava pressionando, e que com qualquer oportunidade ele estava atrás de uma garota que estava um pouco bêbada demais, querendo tirar vantagens dela. A polícia sabia como Paul Flores se portava, e ao estar com uma garota que ele mesmo descreve como bêbada e que estava dando em cima de todos os garotos na festa, ele não iria perder a oportunidade diante de seu comportamento prévio. Porém, ele nega saber de qualquer coisa sobre o desaparecimento de Kristen e mantém a sua história de que ele deixou ela andando até seu dormitório sozinho. E ele pede, então, para ele sair, para os investigadores liberarem ele, porque ele precisava limpar o cimento na casa da mãe dele, porque eles tinham resolvido cimentar o quintal de casa. Não se esqueçam desse pequeno detalhe, se eu posso chamar de pequeno. A polícia traz, no interrogatório, que há uma testemunha que afirma que viu um homem e uma mulher brigando na porta de um dos dormitórios. E essa testemunha tinha confirmado em fotos que seria Paul Flores e Kristen Smart. E essa testemunha, ele seria um aluno de intercâmbio da Austrália, que ele chegou a ir embora para a Austrália, mas a polícia conseguiu fazer com que ele fizesse um testemunho na polícia local de lá mesmo. Mas essa foi a última vez que eles contataram esse aluno, sendo que ele tinha uma informação importante. Então aqui, mais uma vez, a polícia perdendo oportunidades em investigar mais a fundo o que de fato aconteceu. Vamos falar um pouco de Paul Flores. No podcast é entrevistada uma colega dele de ensino médio, e ela disse que ele tinha muita dificuldade em falar com garotas. Ele gaguejava muito
e às vezes não conseguia nem ao menos falar uma palavra com elas. Ele era conhecido na escola como Psycho Paul, ou, na tradução livre, Paul Psicopata. Então já dá pra gente ter uma boa ideia de como ele já era, né? Logo no começo, ser chamado de Paul Psicopata. Enfim, ele ficava às vezes em arbustos olhando as pessoas, simplesmente conversando, até que alguém percebesse que ele estava ali, porque ele achava que aquilo era engraçado. Teve um incidente em que 2 garotas encontraram ele em cima de uma menina que estava desacordada em uma das festas de ensino médio, e ele disse que ele estava apenas tentando ajudar ela porque ela ia vomitar em si mesma ou alguma coisa do tipo. E isso são coisas que Paul era conhecido no ensino médio. O host do podcast, Chris Lambert, entrevista diversas pessoas que conheceram ele na escola ou que trabalhavam com ele, e todas tinham algum tipo de história para falar dele. Nada boas. Todas tinham alguma história sobre as ações dele serem agressivas demais para um garoto de ensino médio. Sempre dando uma de stalker, sempre com um comportamento muito estranho e desrespeitoso em relação às mulheres. Durante a faculdade, Paul seria conhecido entre as pessoas como um cara que estava sempre tentando agarrar meninas, sempre tentando dar em cima delas ou ganhar um beijo, sempre muito insistente. É aquele tipo de cara que não conseguia ouvir um não de uma garota. Ele deu em cima da menina que estava com ele, Kristen, indo para os dormitórios enquanto ele segurava a Kristen pela cintura, fazendo com que ela ficasse grudada em seu corpo e pedindo para a outra menina dar um beijo nele. Então, vamos dizer que a reputação de Paul não era tão agradável assim, e faz com que as pessoas tenham mais que uma pulga atrás da orelha em relação ao seu comportamento. Em 1995, é reportado que Paul subiu em uma das varandas de uma garota para poder, entre aspas, chegar a seu dormitório, e assim que a polícia chegou, ele só mandou eles irem embora completamente bêbado. Ou ele tem diversas outras infrações por estar dirigindo alcoolizado, muito mais acima dos limites da Califórnia. Em 1996, 2 estudantes denunciaram que elas estavam recebendo ligações de um número desconhecido por 6 semanas, sem parar, e não foi possível rastrear quem era essa pessoa que estava ligando e não dizendo nada, mas as meninas tinham certeza que era Paul Flores. Todos esperavam esse tipo de comportamento dele. Era um padrão dele. Acho que até podemos dizer que era um modus operandi de Paul Flores. E o que é bastante falado é que muitas pessoas dizem que elas não ficariam surpresas se Paul tivesse feito alguma coisa com Kristen Smart. Então, acho que todo mundo está pensando agora é que imediatamente, com a mentira do olho roxo, com o comportamento de Paul, e por ele ser a última pessoa a ser vista com Kristen, a polícia iria agir rápido. Mas não. Eles demoraram cerca de 6 semanas para irem até o dormitório de Paul para investigar. E claro que até lá, Paul já tinha limpado tudo e tirado todos os seus pertences do dormitório. E sem contar que os funcionários da faculdade já tinham ido até o quarto para limpar, o que piorou ainda mais a situação. A polícia teve nessa busca cães farejadores para os dormitórios em busca de qualquer vestígio de Kristen, viva ou morta. E por mais que tenha se passado muito tempo, os cães alertaram um dormitório e uma cama específica, a de Paul Flores. Então eles não tinham muito com o que trabalhar, mas mesmo assim eles conseguiram tirar algumas coisas para evidências. Outra coisa foi que eles conseguiram um mandato para investigar a casa dos pais de Paul. Só que primeiro, eles não levaram nenhum cão farejador, não levaram um time de perícia, ou investigaram veículos da família. Eles deram aquela famosa olhadinha na residência e não viram nada demais e foram embora. Só que eu não sei se vocês se atentaram a esse detalhe quando eu disse que Paul falou no interrogatório que ele tinha que sair porque ele tinha que limpar o cimento na casa da mãe dele. Os pais de Paul, em 1996, estavam se divorciando e eles não moravam mais no mesmo local. A polícia foi somente fazer a busca na residência do pai dele, e não no da mãe, onde eles tinham acabado de fazer uma garagem em cima do quintal. Então, mais uma vez, a polícia perdeu mais uma oportunidade de investigar e interrogar o porquê, 2 semanas depois de uma menina desaparecer, vocês vão resolver fazer uma garagem e cimentar todo o quintal. Paul Flores foi chamado para ser questionado várias vezes e, a partir da segunda vez, ele invoca seu direito de não responder nenhuma pergunta, muito menos confirmando o nome dos pais dele. A única coisa que ele fornece é seu nome e informações básicas sobre ele mesmo,
Durante todo o interrogatório, ele fica lendo um papel que o advogado escreveu lendo. A conselho do meu advogado, eu invoco o meu privilégio da Quinta Emenda Americana contra a autoincriminação e me recuso a responder a sua pergunta, o tempo todo. E claro que os investigadores ficaram totalmente frustrados com Paul, porque ele não respondia nem questões básicas sobre a sua vida e muito menos sobre Kristen e o seu desaparecimento. O que o podcast traz à tona, e que é muito interessante, é o fato de que, mesmo depois de tudo, os pais de Paul nunca mudaram de cidade, nem mesmo de casa, mesmo com o assédio que eles sofriam constantemente. Chris Lambert traz que talvez eles estivessem escondendo algo. Por anos, eles permaneceram na mesma casa. Os pais de Kristen até mandaram cartas para eles, com fotos da garota, para tentar fazer com que eles falassem alguma coisa ou que eles ajudassem mais na investigação. Mas a resposta da mãe de Paul diz muito. Ela diz: se eu quisesse ver fotos da sua filha, eu mesma teria pedido. Pare de mandar fotos de sua filha e cartas. E é isso. A polícia não fez mais nada. Em um relatório, um investigador responsável escreve que Kristen não tinha muitos amigos, que ela se sentia que ela não pertencia ao local que ela estava estudando e que naquela noite Kristen saiu para festejar e que ela estava sob influência de álcool e que ela estava socializando e conversando com diversos garotos. Que Kristen vive uma vida do jeito dela, ela não age como outras adolescentes de sua idade. E chega a dizer que não é escrevendo essas informações que eles estão julgando o que aconteceu com ela pelo jeito dela se portar no dia do seu desaparecimento, mas que dava para ter uma noção da conduta que ela tinha na madrugada que ela desapareceu. Antes de continuar com a descrição de como foi a investigação desse caso e em seguida um pouco do julgamento, acho muito importante a gente esclarecer alguns pontos e observar o que aconteceu. Com tudo isso, o caso de Kristen ficou parado, sem nenhuma novidade ou suspeitos, por mais de 20 anos. Kristen nunca foi encontrada, nem mesmo restos mortais. Os pais de Kristen nunca desistiram de sua filha e sofreram muita negligência da polícia, tanto a do campus da faculdade quanto da polícia local. A demora para notificar e dar a devida importância para o caso de desaparecimento. Eles demoraram uma semana para não tratar do caso como se fosse o caso de qualquer adolescente fugindo de casa. Quem escuta muitas histórias de true crime vai me entender. O número de casos que não são resolvidos porque a polícia acha que é somente mais um caso de adolescente que fugiu de casa é assustador. São inúmeros os casos que não são resolvidos até hoje por esse tipo de conduta, sem dar a devida importância, sabendo que as primeiras horas do desaparecimento de alguém é extremamente importante, e não as famosas 24 horas após o desaparecimento de alguém. Ainda mais em questão de evidências. Quaisquer que sejam, o quanto antes forem atrás de qualquer coisa que pode ser usada para, por exemplo, traçar um perfil de DNA, tem que ser o quanto antes. Cada segundo que se passa, ocorre a degradação de qualquer tipo de material que possamos extrair DNA. Estamos mais uma vez diante de um caso onde foram muitas negligências que prolongaram ainda mais a dor e o sofrimento das famílias de vítimas. Com o pouco que já temos, dá para perceber que o caso só foi para frente depois de muita insistência e perseverança da família de Kristen. É reportado que eles tiveram que estar constantemente pressionando a polícia para ir atrás de pistas ou de ter algum tipo de informação sobre o caso, porque eles simplesmente não reportavam nada de volta para eles. A única coisa que de fato aconteceu, e com certeza todo mundo vai passar muita raiva depois de ouvir isso, é que depois de muitos anos, a mãe de Paul se mudou e começou a alugar o local para uma família. Eles acharam um brinco que parecia com o que era um par do colar de uma foto exposta nas fachadas da cidade de desaparecida de Kristen. Eles não notificaram a família de Paul, na verdade, um policial foi até o local e pegou esse brinco para evidências, e ele disse que ele iria checar com a família da vítima para ver se era de Kristen mesmo. Mas os pais dela falam que eles nunca foram chamados para verificar, e que o casal que encontrou o brinco acabou se encontrando com os pais de Kristen, e eles falaram sobre esse tal brinco. Então eles foram diretos para a delegacia para questionar sobre o brinco, e os policiais falaram que eles tinham perdido o brinco. Sim, eles perderam uma possível evidência, mas que eles tinham certeza de que não era o brinco de Kristen. Então, desde 1996 até 2007, é reportado que a polícia fez algumas buscas por evidências,
mas que não levaram a nada. Que eles levaram cães farejadores para detectar odor de restos mortais, incluindo de diversas propriedades da família Flores, e que por mais de 20 anos a polícia não encontrou nada e o caso de Kristen ficou em andamento sem nenhuma novidade. Em 2007, há um acordo entre a família de Kristen Smart e a mãe de Paul Flores, Susan, que eles poderiam trazer um especialista em solo para determinar se há algum tipo de anormalidade no quintal da família Flores. E somente ocorreu esse acordo porque a família de Paul estava processando a família de Kristen por assédio pelas cartas e pelos painéis perto da casa deles de Kristen desaparecida. Porém, a família tinha algumas restrições de determinados lugares, mas mesmo assim foram detectadas anormalidades no solo, que a especialista não conseguiu identificar o que era por causa das tais restrições. Paul Flores sempre foi considerado uma pessoa de interesse no caso do desaparecimento de Kristen Smart, mas não houve nenhum resultado que pudesse indicar que Kristen estava realmente enterrada naquele lugar. Não houve mais repercussões. Uma jornalista que estava cobrindo o caso na época fez uma entrevista para o podcast e ela disse que a mãe de Paul estava absolutamente certa de que não tinha nada, que eles não iam encontrar nada no quintal, mas que o pai de Paul, Ruben, é descrito que ele estava bem nervoso o tempo inteiro. Nós vamos falar um pouco agora de Ruben, o pai de Paul. Ele possui um papel importante nessa história. Se vocês perceberam, do horário que Kristen estava no quintal da festa, que era mais ou menos 2 horas da manhã, até o momento que eles estavam andando até o dormitório, que seriam uns 15 minutos, até a hora que alguém percebeu que Kristen não tinha voltado para o dormitório, há um espaço de tempo gigantesco. O que teria acontecido, na verdade, na teoria do podcast, seria que Paul estaria com a Kristen esse tempo todo e que o pai auxiliou Paul no desaparecimento de Kristen. É reportado que o pai recebeu uma ligação no meio da noite e ele saiu às pressas de casa e, pelo que tudo indica, essa ligação foi a de Paul. A pessoa fala que Susan, a mãe de Paul, não fazia ideia do que era sobre e que Ruben saiu às pressas e que era alguma coisa relacionada ao filho deles. É reportado que a família toda talvez esteja escondendo algo sobre o desaparecimento de Kristen, que Ruben teria ajudado o filho no desaparecimento de certa forma, e toda a família acabou sendo inclusa nisso. E agora sim, vamos falar um pouco sobre o tal podcast que eu estou falando o tempo inteiro. Esse podcast se chama Your Own Backyard, que ele foi lançado em 2019, que ele é produzido e apresentado por Chris Lambert, ele que trouxe toda à tona de novo o caso de Kristen para o público. Ele começou a investigar a fundo tudo o que tinha acontecido e ouvir diversas pessoas, tanto as que estavam ou viram Kristen na noite em que ela desapareceu, como familiares e parentes dela. Ele trouxe à tona o quão foi prejudicial o trabalho da polícia no começo do caso, e até mesmo depois que Kristen foi realmente considerada uma pessoa desaparecida. Ele fez diversas entrevistas com pessoas que conheciam Paul Flores na escola, investigou a fundo todo o passado e presente dele, evidenciando com suspeita todas as ações de Paul são. Desde o olho roxo, Paul teve que sair do interrogatório porque eles precisavam ajudar a mãe a limpar o cimento da casa dela, ou começando pelo simples fato dele ser a última pessoa a ter visto Kristen desaparecer e não querer ajudar na investigação. São muitas as coincidências e situações estranhas que a polícia parece que não investigou a fundo. Foram muitas oportunidades perdidas de dar uma resposta para a família de Kristen. E pior, no dia 25 de maio de 2002, Kristen Smart foi considerada como morta devido ao tempo que ela ficou desaparecida. Esse podcast chegou então a ter 20 milhões de downloads e fez com que o interesse pelo caso tomasse uma proporção gigantesca. E foi com que fez que o caso, que não tinha mais uma investigação ativa, voltasse com força. E foi por isso que me surgiu o interesse de fazer um caso desse de última hora. Eu estava com outro caso na cabeça, como eu falei no começo, e eu lembrei de como o caso Evandro aqui no Brasil foi um estouro e trouxe à tona
muita coisa da investigação e das ações que a polícia teve em relação aos suspeitos, e me trouxe de volta a esse caso que não é muito reportado. Com esse podcast, em janeiro de 2020, o Departamento de Polícia confirma que 2 carros que pertenciam a Paul e Ruben Flores foram apreendidos como evidências no caso de Kristen. Em fevereiro de 2020, foram encontradas 4 evidências que ligam a residência da casa do pai do Paul com o caso de Kristen depois que eles fizeram um mandado de busca e apreensão na casa deles. Depois de 25 anos, após o desaparecimento de Kristen, finalmente as coisas estavam se encaminhando para um desfecho para a família. Em maio de 2020, é feito um outro mandado de busca na residência da família Flores, onde é reportado que eles descobriram diversos itens de interesse. Entre eles foram encontrados drogas e vídeos caseiros mostrando Paul estuprando diversas mulheres enquanto elas estavam sob efeito de alguma droga. De acordo com uma ex-namorada de Paul, ela descreve que ele era um alcoolista, que se tornava muito agressivo e que parecia que ele estava sempre a ponto de explodir para contar algum segredo para ela. Ela diz que a família era cheia de muitos segredos entre si e que os pais, mesmo Paul sendo adulto, induziam, influenciavam e controlavam muito o filho. Eles estavam sempre de olho nele, como se ele estivesse observando Paul o tempo inteiro para que ele não falasse nada para ninguém. Uma das testemunhas mais tarde diz isso sobre Paul. Ele tem o mesmo padrão ou modus operandi. Ele espera até o final da noite, escolhe uma mulher que esteja muito bêbada ou drogada e leva elas para sua casa. Paul Flores é um homem que gosta de drogar e estuprar mulheres. Após o caso de Kristen Smart estourar na mídia novamente, depois do lançamento do podcast Your Own Backyard, que começou uma investigação sobre o desaparecimento de Kristen e trouxe à tona muitas evidências contra Paul Flores. Durante o julgamento, que iremos discutir um pouco mais para frente, encontramos uma das diversas vítimas de Paul Flores. O nome dela é Rhonda Doe, e ela diz que, assim que viu que Paul foi preso em relação a um caso há 25 anos atrás, ela se lembrou de que ele era o cara que tinha drogado e assediado ela. E com esse testemunho fica claro, mais uma vez, como Paul agia em relação às mulheres. Antes de continuar, só queria deixar o aviso aqui que eu vou descrever um pouco sobre o que aconteceu com a vítima. Então, se você quiser pular uns 20 segundos, 30 segundos, por favor, se sinta à vontade. Ela testemunha que ela conheceu Paul em um bar em janeiro de 2008 e que eles e mais alguns amigos resolveram continuar a festa em casa. E Paul chamou ela para ir até sua casa com ele, e ela concordou. Rhonda diz que assim que eles chegaram até a casa de Paul, ele serviu uma água para ela, e a partir desse momento, ela apagou e só foi recobrir consciência quando ela viu que Paul estava estuprando ela. Ela lembra de recobrir consciência algumas vezes, e quando finalmente acordou, ele não estava mais tocando ela, e ela ficou na cama chorando e pediu para que Paul levasse ela para casa, e ele levou. Então, em fevereiro de 2021, é reportado que Paul Flores foi preso por ser suspeito do desaparecimento e assassinato de Kristen Smart. Seu pai, Ruben Flores, também foi preso e acusado de ser cúmplice em ajudar a esconder o corpo depois do assassinato cometido. Não houve nenhum corpo recuperado, mas os investigadores acreditam que sabem aonde está o corpo de Kristen Smart. E acho que com tudo que a gente discutiu até agora, a gente também tem uma noção de onde possa estar. A família de Kristen escreveu a seguinte declaração: por mais de 20 anos, nós esperamos por esse momento. É impossível descrever o que esse dia significa para a nossa família. Nós rezamos para que pudéssemos trazer a nossa filha de volta para casa, o que infelizmente não aconteceu. Enquanto Kristen é um espírito adorável que vai estar sempre em nossos corações, nossa vida sem seus abraços, sorrisos e risadas é uma coisa muito dolorosa que nunca vai sair de nossos corações. Saber que um pai e um filho, mesmo depois de pedirmos ajuda, mantiveram esse terrível segredo por quase 25 anos, nos negando a chance de enterrar nossa filha, é uma coisa inimaginável e dolorosa demais para todos nós. Nós agora colocamos fé que o sistema judiciário seguirá em frente com isso,
Sabemos que sempre teremos Kristen em nossos corações e ela jamais vai ser esquecida. Nós gostaríamos de agradecer e prestigiar o trabalho excepcional e dedicação de Chris Lambert, que produziu o podcast Your Own Backyard, levando Kristen em seus braços enquanto ele foi atrás de justiça. Nós estamos muito felizes que o caso de Kristen finalmente esteja em andamento, onde ele com certeza está em ótimas mãos, e nós mal esperamos poder ver o dia que a justiça será servida. Para nos curar, nós temos que lembrar, não só somente por Kristen, mas por todos que carregam ela em seus corações e nossa família. A história de Kristen é uma cheia de comprometimento, resiliência e muita gratidão. Vamos falar um pouco sobre as acusações. Além de ser acusado do assassinato de Kristen, Paul foi indiciado pelos conteúdos achados na casa dele e de estupro de diversas mulheres que tomaram iniciativa e denunciaram ele por estupro. O que a gente vê em Paul é um padrão que foi escalando e, na minha opinião, talvez ele não tenha tido a real intenção de matar Kristen. O que o padrão de Paul mostra é que ele abusava das garotas que estavam bêbadas ou drogadas para poder estuprar elas. Isso acontece desde muito antes dos dois cruzarem o caminho. O comportamento de Paul naquela noite ou em outras festas é o mesmo. Pelo que eu pude entender dos depoimentos de diversas vítimas ou pessoas que conheciam ele, é que ele foi um garoto que não sabia lidar com garotas e encontrou um jeito totalmente doentio de tratar mulheres e conseguir o que ele queria. E talvez Kristen foi a pessoa que conseguiu, mesmo sendo reportada como bêbada, lutar contra ele. E foi uma coisa que o estudante de intercâmbio falou lá no começo, que viu pessoas com a descrição de Paul e Kristen tendo uma discussão e chegaram até ter uma briga física. E com isso, pode ser que tenha saído do controle de Paul e ele pode ter acabado tirando a vida de Kristen. Deixando claro aqui que essa é a minha opinião sobre o que aconteceu. Porque é lógico que ele e seu pai se declararam inocentes de todas as acusações. Sem um corpo fica muito difícil, mas com tudo que a polícia obteve durante todos esses anos e com o podcast, acredito que tenha um ótimo caso em suas mãos. O julgamento ainda está em andamento. O podcast ele está dando atualizações semanalmente sobre todas as informações importantes sobre o caso da promotoria contra Paul e Ruben Flores. E eu vou dar uma resumida no que aconteceu até o momento que eu estou gravando, que é dia 28 de agosto. Depois do desaparecimento de Kristen e pela demora da polícia, resultou em 1999 uma lei chamada Lei de Segurança Kristen Smart, que exige que todas as instituições de ensino façam com que os serviços de segurança vão de acordo com o departamento de polícia para relatar casos envolvendo violência contra estudantes, incluindo estudantes desaparecidos. Somente em julho de 2022 foi iniciado o julgamento para a suposta morte de Kristen Smart. O julgamento deveria acontecer no condado onde aconteceu o crime, mas para que Paul e Ruben tivessem um julgamento justo, eles mudaram de local, o que atrasou mais ainda o julgamento. Como eu falei antes, ambos se declararam inocentes de todas as acusações e vão ter julgamentos separados, porque tudo que pode ser dito no julgamento de um pode interferir e prejudicar o outro. No lado da defesa, eles falam que a acusação se baseia em especulações e não há provas físicas de fatos. Tanto o advogado de defesa de Paul quanto o de Ruben afirmam que seus clientes são totalmente inocentes e que tudo não passa de coincidências. Porém, no lado da acusação, há cerca de 140 evidências que serão apresentadas diante de um júri. Uma delas seria que eles têm evidências biológicas que fazem acreditar que a vítima foi enterrada na propriedade da família de Paul. Porém, as autoridades dizem que eles acreditam que Kristen Smart foi primeiramente enterrada no quintal da mãe de Paul e que recentemente foi mudado de lugar. O detetive do caso disse: a escavação abaixo do convés mostrou provas contundentes com o corpo que havia sido enterrado naquele local e depois movido recentemente. Outra coisa que foi alegada é que há dezenas de mulheres que relataram que sofriam agressões sexuais de Paul Flores e que ele apresentou um comportamento predatório. Porém, a defesa queria uma ordem de proteção proibindo qualquer tipo de comentário sobre isso. Mas a juíza negou isso, dizendo que era uma parte importante, já que a acusação
também alega que antes de Paul Flores ter matado Kristen Smart, ele tentou ou estuprou a vítima. E outra coisa que a defesa não queria era tratar Kristen como uma vítima. Só que a juíza falou que Kristen Smart é sim uma vítima. Não tem o que justificar eles não quererem não chamar ela de vítima. É totalmente redundante. Outra coisa que a defesa contestou, eu gostaria de trazer aqui porque é bastante interessante e eu não sabia, é a questão dos cães farejadores. Foi a julgamento a pessoa que treinou os cães e acompanhou a investigação. E a defesa questionou se teria mesmo que confiar nos animais, porque eles disseram que são recompensados toda vez que eles sentem odor de um cadáver. Porém, a treinadora disse que eles só são recompensados quando eles acham algum corpo. E eles são treinados para não alertar quando eles sentirem cheiros de esperma, fraldas de bebê, lenços usados, odores de pessoas vivas e carne. E a treinadora disse que os cães que alertaram para a cama de Paul, além de odores cadavéricos, eles também alertaram para sangue, mesmo que tenha sido limpado com produtos de limpeza. E que esses cães que estavam no dormitório de Paul descobriram e ajudaram em diversos casos e que são treinados e certificados todos os anos. Que o cão que alertou principalmente a cama de Paul, em um geral, e não em um ponto específico, e mostrou interesse na escrivaninha do quarto. Esses cães também foram à casa da mãe de Paul em 1997 e mostraram interesse na área do quintal. A defesa questionou sobre a treinadora de cães e farejadores, que é também a que recebe o sinal do cão sobre qualquer achado, se ela talvez não possa ter interpretado o sinal que o cão fez errado. E a resposta que ela deu foi que ela faz isso há mais de 30 anos e treina cães para alertar um determinado odor com um determinado tipo de alerta, que varia a cada cão, e de se confia em seus cães que ela treinou e que os cães não foram induzidos. Ela explicou que os cães que induzem a investigação e a busca, e o treinador só está lá para poder identificar o alerta do cão. A defesa tentou desqualificar o trabalho dos cães e da treinadora, mas pelo que parece, não foi suficiente. Antes de finalizar, e sim, eu sei, às vezes a gente gosta de ouvir casos que já tenham um final, mas de certa forma eu acho importante a gente trazer casos abertos como o de Kristen, que mudou muita coisa e que evidencia mais uma vez que autoridades no geral falharam com Kristen e sua família por mais de 20 anos. Acredito que foi por causa do podcast que trouxe o caso à tona e que Chris Lambert fez um excelente trabalho pesquisando, por mais que ele seja músico, na verdade. Eu acho que o trabalho que ele conseguiu fazer com a investigação e a cobertura do caso trouxe visibilidade e colocou muita coisa a acrescentar no caso de Kristen, que a investigação mesmo não tinha conseguido. O que traz muita esperança em casos como o de Kristen para famílias que ainda não tiveram a mesma oportunidade que a família dela teve, em ter alguém disposto a investigar mais e trazer uma discussão sobre o caso, até mesmo ajudar a casos serem solucionados. Com a audiência de pessoas que escutam True Crime crescendo cada vez mais pessoas têm interesse e solidarizam com as famílias das vítimas, e podem muitas vezes resolver mistérios de anos, como o caso de Kristen. Antes de finalizar, eu gostaria de falar sobre o trabalho da família da Kristen. Além da lei de segurança para estudantes que eles conseguiram que fosse aprovada, eles criaram uma bolsa de estudos em homenagem a Kristen. Essa bolsa é para alguma mulher que compartilhe das mesmas paixões que ela, como natureza e viagens. E eles almejam meninas que estejam cursando arquitetura ou que tenham interesse na justiça criminal para construir comunidades mais seguras. É uma cerimônia com um prêmio em dinheiro que eles arrecadam durante o ano para garotas que façam faculdade na mesma universidade que Kristen fazia ou na região. E eu vou deixar o link das doações das bolsas de estudos de Kristen Smart para quem tiver interesse em doar alguma quantia. Mas mesmo com a tragédia que houve, como foi a história de Kristen, sua família teve força e fazem o máximo para homenagear sua memória e ajudar garotas a realizar os sonhos que Kristen não teve a oportunidade de realizar. Bom, para finalizarmos, acho importante trazer aqui uma discussão importante. A segurança das mulheres em literalmente qualquer lugar que nós vamos. Me deixa muito puta quando eu li e ouvi o relatório do policial que julgou as ações e o modo que Kristen na noite que ela sumiu. Ela queria somente se divertir. E mesmo com tudo que aconteceu com ela, Kristen foi julgada por muitos. O que acontecia muito era a ideia de que nós mulheres
Deveríamos aprender a nos portar para não sermos assediadas, e não ao contrário. Ensinar homens a não assediar e respeitar mulheres. Acho que é uma questão válida para podermos trazer aqui, principalmente nesse episódio. Nada que Kristen fez ou deixou de fazer é culpa dela. Isso é inteiramente da pessoa responsável em tirar a vida da garota, que tinha um futuro brilhante pela frente, de ninguém mais. Culpar a vítima pelo que aconteceu com ela é uma realidade que ainda acontece até hoje, e é muito triste ver isso. Muitas vezes as vítimas que sobrevivem têm que aguentar a culpa, como se a culpa fosse delas do que aconteceu e não do agressor. Kristen era uma pessoa com um espírito livre e que naquela noite, como muitas de nós, queria sair para poder se divertir, sem ter medo de ter que sair e pensar em tudo o que pode acontecer. O medo de acertar a bebida de alguém, o medo de se divertir e ser culpada por um comportamento que não agrada a certas pessoas da nossa sociedade. Espero que Kristen tenha a justiça que ela mereça. A família dela merece muito poder ter um pouco de paz em seus corações, depois de anos sofrendo pelo que aconteceu com sua filha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como eu falei no episódio passado, eu quis trazer dessa vez um homem que tenha cometido algum crime, para a gente trazer um pouco de igualdade aqui no nosso podcast. Antes que eu esqueça, por favor, temos as nossas redes sociais, a gente tem Instagram e Twitter, a gente está como @cravos-e-crimes com E. E se você gostou do podcast, não se esquece de compartilhar com algum amigo, contar para alguém e avaliar o podcast, que isso ajuda muito o podcast a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.